Olá, então hoje na parte da tarde eu fiz uma postagem sobre o fluxo inspiratório. Tá? O que vem a ser esse fluxo inspiratório? É a velocidade com qual a gente alcança o volume corrente. Existe uma quantidade de ar que o ser humano ele consegue gerar em cada respiração, por exemplo. Isso é o volume corrente. Tá? Durante muito tempo, o fluxo inspiratório ele só foi algo assim como referência em pacientes de UTI, porque era um parâmetro dado para eu conseguir no ventilador mecânico. Né? E atualmente existem recursos onde a gente consegue mensurar ou ter alguma dimensão aí do pico de fluxo inspiratório, do fluxo inspiratório, em pacientes que não estejam em assistência ventilatória mecânica, tá? Então, assim, quanto menor o tempo a gente conseguir o volume corrente ideal, maior o pico de fluxo inspiratório. Quanto maior o pico de fluxo inspiratório, mais tempo a gente tem para exalar o ar, mais tempo a gente tem para expiração, tá? E qual que vem a ser a aplicação do fluxo inspiratório, seja para o paciente com doença pulmonar ou para, por exemplo, o atleta? Quando a gente sai da situação de repouso, o nosso tempo respiratório, o tempo INSE e o tempo ESSE que a gente fala, eles tendem a ficar iguais. A relação ideal seria uma relação em que o tempo expiratório seja maior que o tempo inspiratório. Já quando a gente está na situação de fadiga, isso não existe. Essa relação de tempo INSE e ESSE, ela se torna de 1 segundo. Então, qual que é a proposta da fisioterapia respiratória nessa situação? Ganhar em pico de fluxo inspiratório para que o indivíduo tenha uma maior tolerância ao exercício. Ele vai poder passar a expirar de uma forma mais tranquila, de uma forma sem gerar tanto esforço. Com isso, ele passa a ter uma tolerância maior ao exercício. Então, assim, muito questionamento que eu recebo, às vezes nem é questionamento, é assim, algo afirmando assim, né, que a fisioterapia respiratória não teria aplicação em atletas, por exemplo. Tá? O pico de fluxo inspiratório é algo que está diretamente relacionado com a vida de um atleta, principalmente se esse atleta for um atleta de luta. Nessas situações de luta, por exemplo, quanto maior for a respiração apical, o atleta ele passa a fazer algo que algumas pessoas chamam de telegrafar o golpe. Então, quanto maior for esse recrutamento de músculo acessório, mais a gente percebe a elevação de ombro e, consequentemente, o adversário do sujeito percebe que ele vai entrar algum golpe. Se a gente atinge um pico de fluxo inspiratório alto, isso deixa de existir, tá? Ele consegue ter tempo para exalar o ar, para expirar o ar, e a inspiração dele não precisa ser uma inspiração tão profunda, tão prolongada nas situações de cansaço. Ele consegue gerar um volume corrente bom, volume corrente alto, com uma inspiração pequena. Tá? Essa é a aplicação do pico de fluxo inspiratório, da avaliação de fluxo inspiratório para situações como o atleta, por exemplo. Já no paciente com doença pulmonar, a gente adota a avaliação de pico de fluxo inspiratório justamente para melhorar a funcionalidade ali no que seria a atividade de vida diária, né? Vamos pegar, por exemplo, o DPOC grave, ele tende a desenvolver um padrão respiratório, um tempo INSE e ESSE de 1 para 1 em situações pequenas no cotidiano, tá? A ideia passa a ser muito equivalente, a gente aumentar o pico de fluxo inspiratório para que esse paciente grave ele consiga ter uma expiração mais prolongada, tá? Assim, a relação é a mesma, tá? Até porque a definição de fluxo inspiratório ela é a mesma, seja por um paciente com uma doença pulmonar grave ou por um atleta. Agora, o manejo no atendimento em si é algo bem diferenciado, né? A mesma coisa que você aplica para um atleta, a mesma técnica fisioterapêutica que você vai aplicar para um atleta, não a técnica fisioterapêutica que se aplica
a um doente com doença pulmonar, tá? Doente com doença pulmonar pleonasmo, né? Ao paciente com a doença pulmonar, não é a mesma técnica que você vai aplicar, tá? Por exemplo, no paciente com DPOC, existem alguns recursos um pouco mais avançados, como por exemplo ventilação mecânica, que às vezes, pelo menos eu acabo utilizando, mas essa seria a forma de se trabalhar com um atleta. E hoje, assim, em pleno século XXI ainda, tem aquela visão de que fisioterapia respiratória é algo que se restringe a ali puxar o ar profundo, puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, ou enfim, usa-se ainda ou tem uma mentalidade que as técnicas são técnicas as quais eram usadas na década de 80. Isso não é verdade, tá? Existe algumas técnicas que a gente ainda usa, porém existem recursos bem mais avançados. E um desses recursos aí nos permite ter a avaliação do que é o pico de fluxo inspiratório, qual é o fluxo inspiratório de cada pessoa, e aí sim estabelecer formas, estabelecer uma linha de tratamento fisioterapêutico aí para poder aumentar esse pico de fluxo inspiratório, né? E promover uma maior funcionalidade desse paciente, seja de um atleta ou não. Há uns 4 meses atrás, mais ou menos assim, uma pessoa me questionou muito sobre a aplicação da fisioterapia respiratória em um determinado esporte e ele queria melhorar alguns pontos, né? Mas foi uma conversa que eu tive assim pelo WhatsApp, então não deu para explicar de uma forma bem clara, mas o que aquela pessoa queria justamente se resumiu no pico de fluxo inspiratório, né? Era um karateka que ele queria aumentar a potencialidade do Kiai dele. Kiai é um grito que existe dentro do karatê, acredito que outras artes marciais talvez tenham esse grito, né? Também é a mesma relação, a sua expiração vai ser mais vigorosa conforme maior for o pico de fluxo inspiratório que você tenha, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a fisioterapia respiratória não são só esses recursos simples que a maioria das pessoas julgam que é a dimensão da fisioterapia respiratória, que seria puxar o ar fundo, inspirar em tempos, expirar em tempos. Não é só isso, né? Justamente para um atleta, isso não equivale, e muito menos para um paciente grave, isso tem uma equivalência, um benefício tão grande. Tá? Para isso, hoje em dia existem recursos aí como esses, recursos que a gente consegue trabalhar o que é o pico de fluxo inspiratório. Tá certo? Eu quis fazer esse vídeo para vocês, para tentar deixar um pouquinho mais claro isso daí e para que se entenda que os limites da fisioterapia respiratória não se restringem só lá naquela pessoa que não tem mais condições de levantar da cama ou que é um doente pulmonar grave em si, tá certo? Então um abraço para vocês e até a próxima gravação aí, ou até a próxima postagem.